É um prazer receber ele, que escreveu um livro que foi nada mais, nada menos, teve um prefácio de Albert Einstein. Pessoal, muito legal o convite, estou animado de bater esse papo aqui com vocês, legal a energia do podcast. E vamos lá de GPTA, quero saber aí o que a gente pode brincar aí com as novas tecnologias do LLM e afins. Minha graduação foi em física, né, e do mundo totalmente teórico. Para ter uma noção, meu mestrado foi em buracos negros e mecânica quântica, né. Depois eu fui absorvido pelos buracos negros dos negócios, né? Nada a ver, uma empresa da família, na época, e eu vi que dava para fazer uma ponte muito interessante entre o pensamento científico, tecnológico, eu sempre gostei de tecnologia nessa brincadeira com a física, e negócio. Comecei a treinar nessa empresa que era uma transportadora de carga, passei dessa empresa, saí da empresa familiar, abri uma pizzaria, quebrei a pizzaria, descobri que não é meu negócio, realmente é tecnologia. E olha, um físico foi para o transporte de carga, pizzaria, educação e depois caí no varejo, né? E no varejo é interessante. O varejo é um grande laboratório do comportamento humano, assim, é muito rico de dados, de informação, mas se não organizar aquela informação, você não consegue tirar valor dela, né? E foi o que eu acabei encontrando até o que eu gosto de fazer. Eu adoro esse mundo de dados, de informação, e como é que a gente pode conversar com ela de uma forma mais fácil, né? Resumindo um pouco da história, no Marché, montei a área de inteligência de varejo, e nessa área, toda empresa acaba passando pelo desafio de como é que bota um sistema de business intelligence, né? Então, como é que eu amasso os números, os dados, os insights da empresa de uma maneira mais bacana? Colocamos um sistema de mercado, já foi um grande avanço, mas sempre vinha aquela pergunta do diretor, do gerente comercial, que era: Rodrigo, eu só queria saber aqui, que eu tenho uma reunião importante, qual foi o produto que mais vendeu aí no Santa Maria, no Natal, no ano passado, na sessão de perecíveis? Aí, a pergunta trivial. Mas ele não sabia navegar na solução, né? Onde é que está aquele dado ali? Onde é que eu acho aquela informação? É um absurdo que o dado do mundo todo, eu posso dar um Google e achar aquela informação, e agora um GPT, né? Do mundo todo. E da minha empresa é um parto para ter o dado básico na mão. Daí nasceu a ideia do Lookbox. Como é que a gente pode usar a linguagem natural para deixar o BI na mão? Se você quer saber o que mais vendeu, pergunta o que mais vendeu naquela sessão no mês passado. Mas agora, ano passado, casando com a história do livro, aconteceu um negócio bacana. O GPT veio e deu uma democratizada, e as pessoas começaram a entender o que esse diabo o que é conversar com um robô, né? Conversar com um computador. Conta pra gente um pouco mais da Lookbox em si, antes da gente entrar no livro, e até se quiser falar algum case de sucesso, puder falar, para o pessoal entender. Nosso propósito aqui no Lookbox é democratizar a cultura de dados nas empresas. E democratizar a cultura nem é ferramenta, tá? Primeiro é um pensamento, como é que eu tenho os indicadores na mão, como é que eu tenho um processo, como é que eu acompanho isso, né? Mas uma empresa, quando ela vai crescendo e amadurecendo no processo, ela precisa, sim, de ferramentas aí para fazer um trabalho bacana, né? Então, alguns cases nossos aqui, Diogo, a gente nasceu no varejo. Então, foi mais natural, no início, vender para o varejo, né? Então, o primeiro cliente enterprise que a gente teve foi a Via Varejo. Hoje é só Via, né? E na Via, a gente começou com 1.000 usuários, hoje a gente tem 25 mil usuários, tenho muito orgulho disso. Os vendedores da Via operando a solução. Por quê? Porque ficou fácil. Quer ver uma coisa? Como é que eu sei a minha meta de hoje? Meta de hoje. E a de ontem? E a da semana passada? Meta da semana passada. Fala um pouco mais, como é que surgiu essa ideia de escrever esse livro? Um dos meus hobbies é a leitura. Eu gosto muito de estar antenado na leitura e tal, eu boto minhas metas, deixo até o Instagram aqui, é o r.murta, troco o livro lá, quem está interessado. E o que acontece? Eu sempre quis escrever um livro, né? Eu tenho os pais acadêmicos, né? Minha formação, inclusive, acadêmica, e ficava aquela ideia só de escrever um livro, mas não saía do papel, né? Veio a ideia, falo, puxa, será que eu não conseguiria juntar o que eu adoro fazer aqui no Lookbox, que é a linguagem natural para a empresa, mas comunicar para as pessoas como é que isso já pode transformar a vida dela agora? Porque eu vejo muita gente que não é de tecnologia, achando que isso é coisa de tecnologia, ou achando que é difícil utilizar, ou até tentando utilizar, mas para na primeira pergunta e não vai além. Então, a ideia do livro era muito simples. Casar um sonho pessoal de escrever um livro, sim, como desafio, com algo que eu venho trabalhando há muito tempo aqui no Lookbox, tem 10 anos já que a gente está nessa jornada da linguagem natural. O livro é para quem não sabe nada de tecnologia, não precisa saber. Para quem sabe, tem um capítulo um pouco mais profundo que é sobre programação, mas é um capítulo dos 16 total do livro, né? E a ideia foi quebrar em conversas interessantes que pudesse agradar literalmente a gregos e troianos ali no processo.
eu não vou conseguir ter 200 frases criativas, inclusive. Será que eu não usava o GPT para fazer isso com prompt, né? Então, para quem está acompanhando o prompt, nada mais é que o comando que você dá para o GPT, que é um escrito, né? Que você pede para ele solicitar algo. Aí eu já comecei a viajar, né? Falei, não, mas espera lá. E se eu programasse aqui para eu já imprimir no livro de alguma forma com a minha letra? Porque ia ficar muito mais autoral, né, o negócio. Ele faz o prompt que eu Sim. fiz, faz uma frase super bacana e depois imprime com a minha letra. Eu falei, último passo. E se um robô escrevesse? Pô, ia ser muito mais divertido se o robô escrevesse, né? Deixando Onde a na gente conseguiu, descrição, sim, o, o prompt é gerado pelo GPT, a letra eu programei para fazer com a minha caligrafia, e o pessoal da Universal Robotics, o Túlio, me ajudou a fazer a assinatura. Linguagem natural e as inteligências artificiais somadas são realmente o futuro das empresas hoje? Diogo, acho que é um caminho importante, é uma transformação importante. Eu não acredito em movimento isolado, né? Senão fica muito no hype aí. Mas, no caso da linguagem natural, e esse modelo que chama LLM, né, que tem Bard, tem GPT, tem Bedrock da Amazon no meio do processo, ele transforma, sim, muitas coisas no nosso negócio. A forma como a gente se comunica, por exemplo, com os nossos clientes muda totalmente. Outra coisa é tirar dúvidas do seu cliente. A gente tem um caso muito bacana aqui no Lookbox, que até saiu uma reportagem agora recentemente, na Casa do Construtor, onde a Casa do Construtor aluga material de construção e tem um time de venda, só que às vezes uma pergunta é técnica, do tipo, como é que eu quebro uma parede de concreto? Ah, você pode usar a britadeira 30 quilos, isso, aquilo, com equipamento de segurança tal, tal, tal. É super técnico. A gente fez uma integração do Lookbox com o GPT, onde o vendedor vai lá, em vez de ele ter que chamar aquela pessoa lá do atendimento e tirar ela da manutenção do trabalho dela para tirar uma dúvida mais técnica, ele consegue tirar direto nessa integração que a gente fez de manuais com o GPT. Então, é um caso muito prático que eu resolvo uma dor clara aí do cliente aplicando a tecnologia. Conta pra gente o que é o Look Lake. O que a gente percebeu aqui no Lookbox? É importante, às vezes, em algum momento da empresa, você expandir um pouco a sua jornada. E a gente começou com a visualização dos dados através da linguagem natural. Então, esse que a gente estava conversando, faz a pergunta e eu tenho lá o dado fácil. Só que tem muita empresa que ainda não tem esse dado estruturado. Então, tem que estar um passo antes, né? Eu tenho lá um sistema de PDV, eu tenho um sistema transacional, né, de informações, mas eu não tenho uma base onde eu possa jogar toda aquela informação de uma forma centralizada, né? A gente fez uma parceria com o Google, usando uma tecnologia do Google, e hoje a gente faz isso para grandes empresas. A gente também faz essa primeira parte da jornada, que é centralizar esses dados. Quando você não tem isso completo, você não sabe, pô, o problema é da base de dados, o problema é da ferramenta de visualização. Cara, joga isso aqui do lado do Lookbox que a gente te ajuda na jornada completa do uso da informação. Então, o Look Lake é uma forma de viabilizar o início da jornada. A gente viu que a gente perdia muito cliente que não estava estruturado, falava, a gente conversa depois. Eu falo, putz, não estou resolvendo a dor completa do cliente, aí tem uma dor aqui que é organizar essa informação. Aí foi que a gente fez essa solução, acho que tem uns 2 anos e pouquinho. Que a realidade da maioria das empresas não ter uma infra de dados, né? E dói aqui do nosso lado, falou, caramba, essa empresa já quer evoluir, já quer dar um próximo passo, e a gente consegue fazer isso de uma forma integrada aqui dentro do Look, né? Então, eu acho que se tivesse que dar uma dica, é manter a curiosidade aguçada. Seja curioso, entenda o que está acontecendo, acompanhe as tendências. E não tem mais desculpa porque a informação está muito fácil de se ter. Às vezes o difícil é saber o que não se informar, né? Mas esse é o primeiro momento. E a gente tem um valor aqui no Lookbox que chama curiositude, tá? Que a gente bate muito Legal. aqui na empresa. Né? Então, o que é a curiositude? É exatamente isso, é a atitude de ser curioso e querer saber como é que funciona e querer aplicar isso na prática e mudar alguma coisa no seu dia a dia. Conta pra gente, vocês vão fazer o Look Day, cara, ali em agosto. Conta pra gente como é que vai ser esse evento, como é que o pessoal pode participar. Qual a ideia desse evento? Como é que a gente traz isso para mais gente? Né? Como é que a gente mostra como é que a gente pode ser um guia aí? As tecnologias de BI, a cultura de dados pode ser um guia para turbinar o resultado das empresas. Né? Então a gente fez lá a chamada o Look Day, o dia onde dados e AI falam a sua língua, porque a ideia é realmente ser acessível para qualquer público. E a gente vai trazer algumas férias aí, desde a parte de tecnologia até uma visão um pouco mais aberta. A gente ficou super feliz aí, o Mário Sérgio Cortella topou participar do evento com a gente, para fazer exatamente essa provocação de inteligência artificial e a inteligência natural. Como é que elas se conversam, né? E ele é um cara que tem provocações muito bacanas
pra gente não ficar só naquele mundo tech de dados e tal, e trazer uma visão aí mais integrada do outro lado da moeda, tá? Então, vai ser dia 30, né, na Ancham, aqui em São Paulo, e a gente está no nosso site, já com a página montada aqui para comprar os ingressos. No momento que sair a entrevista já vai estar lá. Para quem tiver curiosidade de participar, a gente está empolgado aí